E mais uma guerra declarada. Um grande momento para o One Piece está por vir, envolvendo muito mais do que só os chapéus de palha. Os spoilers do capítulo 1082 saíram e a gente vai descobrir a verdade sobre aquele dia. Caso você não goste de spoiler, sinta-se livre para deixar o vídeo e não ter a sua experiência atrapalhada por notícias que você não queria receber. E vamos lá, na capa do capítulo temos ninguém mais, ninguém menos do que Don Quixote do Flamengo. Sua aparição voltou um pouco diferente. Não foi noticiado nada sobre uma ação ou o que estava acontecendo com ele, então vamos ter que aguardar o capítulo sair para termos ideia do que ele realmente está fazendo ou se é só uma capa aleatória desenhada a pedido de um fã. O nome do capítulo é A Verdade sobre Aquele Dia e a gente começa ele já com Sabo contando para Monkey D. Dragon e Empório Ivankov sobre os eventos que aconteceram no Reverie. E a gente tem o início de um grande flashback. Lembrando que o Reverie foi um arco muito curto e teve diversos acontecimentos, como por exemplo o que aconteceu com o pai da Vivi, que a gente até agora supõe pelas notícias de que foi realmente a sua morte. Mas não temos nenhuma notícia verdadeira sobre isso em mãos, além do que alguns personagens contaram, junto com também o sumiço da Vivi e o que aconteceu entre Sabo e os almirantes. É basicamente o que a gente vai falar nesse vídeo. A principal discussão no Reverie é como sobre 8 reinos se opõem a pagar algo para o governo mundial. E isso acontece pelo que aconteceu no reino de Lulusia. E esses 8 reinos estão se recusando a pagar as taxas do governo mundial. E para impedir que isso aconteça, em um colapso entre a reunião, digamos assim, dos reinos e do governo mundial se quebre de uma vez por todas, eles estão mandando os Holy Knights, que seria a tradução mais simples, sendo chamado de Cavaleiros Sagrados. Esses vão lidar com esses 8 reinos e a gente não sabe exatamente o que eles vão fazer, quem são eles ou o que são eles. Eu não me lembro de nenhuma nomenclatura com isso em One Piece sobre algum tipo de personagem e a gente não tem nenhuma informação muito grande. A única que a gente tem é que são 9 dentre esses cavaleiros sagrados, ou seja, mais personagem para aparecer daqui para frente, como se já não tivesse bastante. Essa guerra contra a marinha e o governo mundial vai cada vez alavancar ainda mais na quantidade de personagem e a gente vai ter literalmente tudo que a gente viu em One Piece aparecendo em poucas páginas, claro, deixando alguns de lado, como Ace e Barba Branca por motivos óbvios, talvez deixando Moria de lado, mas a questão principal é que muitos vão reaparecer nesse exato momento, é o que eu espero pelo menos. Imagina uma capa do Luffy encarando muitos marinheiros, esses cavaleiros sagrados, antigos Chichibukai, tudo como se fosse uma guerra generalizada. O Oda prepara um terreno para algo grandioso e que a gente vai descobrir pouco a pouco o que realmente vai acontecer. Talvez aquela hipótese de que o One Piece acabaria em 3, 5 anos que ele disse esteja indo por água abaixo, porque isso especificamente abre caminho para termos muito mais capítulos. Continuando, Sabo, Caraço, Morley e Lindbergh estão contra os 2 almirantes, Vaca Verde, no caso Toro, e bom, os principais capitães, tirando a Belobete, estão lutando contra os 2 almirantes, ou seja, o Aramaki, que é o Touro Verde, e o Ishu, que é o Fujitora, estão lutando contra Sabo, Caraço, Morley e Lindbergh, numa luta em que até a CP0 chega a se envolver. Estes que estão em posse de Nefertari Vivi, obviamente, aquela situação que a gente já tinha ideia de que a Vivi seria almejada depois de toda aquela cena de Insama
sobre quem eles deveriam apagar do mundo e blá blá blá. Então isso fez com que a CP0 agisse contra a Vivi e principalmente nessa luta por conta do impacto que seria ter o Sabo e todos os outros balançando completamente as estruturas do Reverie, acabando com 2 almirantes, que a gente antigamente pensava que não teria chance deles vencerem, mas vamos falar a verdade, principalmente por ser um território dos Tenryubito, ali não poderia ser alvo de grandes meteoros do Fujitora. Então um cuidado deveria ser tomado, mas apenas pelo lado da marinha. E inclusive o Morley até consegue dar um golpe no Aramaki. Não é especificado como é o golpe, mas parece que eles possuem uma certa vantagem na luta, que deve ser o que acontece para eles conseguirem resgatar o Kuma. De acordo com o Sabo, a missão principal foi um grande sucesso. Eles conseguiram abrir uma certa vantagem naquele local e iniciar diretamente uma guerra contra o governo mundial em específico, chegando até a queimar uma bandeira deles. Quem lembra disso? Sogeking fez muito tempo atrás. Afinal, não tem como comparar o Sabo ou o Dragon ou qualquer outro personagem com o nosso querido Sogeking. Ele era muito melhor do que o Usopp. Junto com isso, eles também conseguiram salvar Bartholomew Kuma. E isso a gente provavelmente deve ver no flashback. Porém, a gente ainda não sabe qual é o motivo de Kuma ter voltado para lá, a não ser que, obviamente, ele já estivesse programado para isso, mas a gente ainda não sabe exatamente como funciona isso tudo ou o porquê que isso aconteceu. Dragon fala que a verdadeira guerra vai começar principalmente com esse conhecimento de que os Holy Knights começaram a agir. Então, o exército revolucionário faz isso também e começa a destruir alguns navios de suprimentos que estavam se encaminhando para Mary Joyce. E aí a gente vai começar a jogar um xadrez, né? Porque a guerra é mais ou menos ali entre os Gorosei e Insama, movendo aquelas pecinhas para tentar atacar o exército revolucionário, e o Dragon e os outros capitães agindo conforme isso para tentar achar o melhor lugar para atacar, a melhor hora para atacar. E então vira aí uma questão muito importante, porque no meio disso tudo, desse caos inteiro que a gente está tendo, existem 4 piratas, né? No caso não o Bug, né? Mas a gente conta ele também, que estão lutando por algo maior, que é o tesouro One Piece. E o governo mundial precisa cuidar disso. Eles não podem ter alguém agindo, principalmente como o rei dos piratas. Alguém emergindo como este poderia causar um impacto gigantesco contra o governo mundial, que já tem que lidar com muitas outras coisas. Além disso, a gente não tem ideia do que aconteceu com Saturno, né? Então, se ele for derrotado por Luffy de alguma maneira, aí é algo para se preocupar ainda mais. O que vai acontecer na ilha de Egghead pode ser um termômetro para como essa guerra que vai acontecer entre os revolucionários e o governo mundial vai ser jogada, digamos assim. E por último, a gente vê algumas notícias no jornal sobre o corpo do rei Nefertari Cobra, o antigo rei do reino de Alabasta, e agora a gente vê um pouco sobre como tudo o que aconteceu e de que forma ele lidou com isso. E obviamente ele já sabia quando ele se opôs ao governo mundial, tanto que a gente tem a notícia de que ele pede para os seus 2 guardiões, Pio e Shaka, para cuidarem de sua filha. Eles não iriam conseguir, mas graças a Deus, né, tinha um Sabo ali, simplesmente no caminho, né, falando, opa, tu conhece o Luffy? Conheço, e aí, deixa eu te ajudar. E aí todo mundo sair feliz, né, entre aspas. Mas então é isso sobre os spoilers. Tem muita coisa a ser revelada ainda, porque eles não falaram sobre muito do capítulo. E ainda tem muita coisa a ser dita, principalmente porque isso é só uma parte do flashback. O que foi dito, a gente não tem nenhuma ideia. Só uma última coisa. Existe uma possibilidade desses spoilers não serem verdadeiros, tá? Devido às últimas semanas terem sido com aquela questão da Golden Week no Japão, então os capítulos não estavam saindo na ordem correta.
acabou que a distância entre um e outro foi muito grande. E então todo mundo tá aí soltando fake spoiler, não tá falando a verdade. E agora, quem confirmou esses spoilers foi uma pessoa que normalmente fala os spoilers corretos. Então existe a possibilidade de que realmente seja isso. Eu acho que ela é bem grande. Mas o principal, digamos assim, aquele que confirma os spoilers, ele não falou nada ainda. Deve estar esperando o início da semana. Caso não seja verdadeiro, eu faço um outro vídeo sobre os verdadeiros spoilers e chego até a apagar esse aqui para não dar nenhuma possibilidade das pessoas questionarem sobre isso. Chegaram até a falar que tinha alguma informação sobre uma nova recompensa do Sabo, falaram que tinha alguma informação sobre Insama estar aparecendo no capítulo, sobre os Gorosei estar falando com o Cobra, mas tudo isso é muito indefinido ainda. Eu acho que a base desse capítulo realmente pode ser isso, mas eu acredito que sejam verdadeiros. A questão é que a gente tem uma pessoa ali que é como aquele que confirma tudo porque ele já é alguém que as pessoas acreditam. O único problema dessa pessoa, que eu não vou citar aqui quem é para não causar nenhum tipo de problema para mim, principalmente, vai saber, é que ela posta muitas vezes GIFs sobre o capítulo e dá dicas muito estranhas. Parece que quer mais chamar a atenção das pessoas para aquilo, ao invés de soltar as informações quando ele possui elas. Então é uma questão muito complicada. Desde os últimos meses isso tem acontecido com todos os leaks e eu espero que melhore essa situação, ou que parem todos de uma vez, ou que solte alguém numa data específica, tipo sempre na segunda-feira, ou sempre na terça-feira, ao invés de ficar enrolando as pessoas, que não traz benefício a ninguém. Se esse capítulo não for real, novamente eu trago outro vídeo e apago esse aqui para não confundir ninguém. Eu só estou aqui trazendo a informação, mas eu acredito ela ser verdadeira. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o One Piece. Um abraço. Fui.